Vamos lá, questão número 5. Soldado Polícia Militar do Ceará. Durante a exibição de um programa televisivo no Brasil, o apresentador estava comentando sobre o racismo sofrido por filhos de atores renomados. Quando determinado funcionário responsável pela edição de imagens colocou no ar um curto vídeo com a exposição de macacos. Tudo isso enquanto o caso continuava sendo discutido ao vivo em rede nacional. Posteriormente, tal funcionário foi ouvido pela Polícia Civil, mas ele justificou em depoimento que agiu com a intenção de apenas brincar, de trollar com a cor da pele das crianças. Sobre a situação em questão, assinaram a alternativa correta. Isso aqui foi um caso real, tá? Foi um caso real. Bizarro, né? Bizarro, muito doido, mas foi. Foi um caso real. Foi uma coisa que aconteceu. É triste, lamentável, mas foi uma coisa que aconteceu, de verdade. Vamos lá. Assinar a alternativa correta. Houve crime de racismo na forma culposa, já que o funcionário negligentemente fez uma brincadeira de mau gosto. Alguns aspectos aqui, né? Brincadeira de mau gosto é uma expressão popular que a gente usa, né, para quando a brincadeira, o humor, né, a tentativa de ser engraçado passa dos limites, né, que é o caso aqui, claro, né, passou dos limites de fato. Só que não existe racismo culposo na Lei 7716. Não existe racismo culposo. Então, neste caso, né, a gente vai saber que a alternativa A está errada, né, porque ela fala em racismo na forma culposa, então você sabe que está errado do ponto de vista técnico, né? Mas saiba que não existe isso. Mas eu não tive a intenção de ser racista, né? A lei não está nem aí para isso, certo? Então, muita atenção aqui. Letra B. Está presente a chamada culpa consciente na conduta do funcionário, né? Eu não vou entrar aqui, tá, na diferença das modalidades de culpa, tá? Não cabe aqui para nossa aula hoje, né? Estude, tá bom? Estude e tal, né? Mas nesse caso não é culpa consciente, tá? Nesse caso não é culpa consciente. Até porque não existe modalidade culposa de crime de racismo, então, né, também não poderia ser. Letra C. Como o funcionário imprudentemente fez uma brincadeira de mau gosto, ele é responsável por crime de racismo na forma culposa. Mais uma vez, também não, né? Não existe racismo na forma culposa, então ele tenta aqui enquadrar, né, a questão, tenta enganar você, né, enquadrando você aqui, né, enquadrando esse crime, dizendo que seria um crime culposo com culpa na modalidade imperícia, né? Perdão, na modalidade imprudência, né? Mas não existe crime culposo de racismo. Beleza. Letra D. O funcionário não responderá por crime de racismo na forma culposa. Verdade. Essa aqui é a nossa resposta, né? Ele não responderá por crime de racismo na forma culposa. Né? Por quê? Não houve a prática de crime de racismo, o qual exige que a conduta tenha sido cometida com dolo específico. Não é o caso. Tá? Não é o caso. A lei não exige dolo específico, não. Né? Dolo específico é aquele que está previsto no próprio tipo, né? Então, a pessoa fazer tal coisa com a intenção de não sei o que lá. Aí, beleza. É o que a lei exige dolo específico. Não é o caso aqui. Tá? Então, não existe racismo culposo, beleza? Né? E aqui, a letra D vai ser a nossa resposta. O funcionário não responderá. É muito mal feita essa alternativa, né? O funcionário não responderá, né, por crime de racismo na forma culposa. Mas é isso aí. Letra D é o nosso gabarito, tá? Vamos para a questão número 6. Oficial da Polícia Militar de Rondônia. Acerca dos crimes resultantes de preconceitos de raça ou de cor, assinale a opção correta, considerando as previsões da Lei nº 7716 de 89 e a posição do Supremo Tribunal Federal. Mais uma vez, né? A gente vai marcar a alternativa correta, tá? Letra A. O crime de racismo abrange as condutas homofóbicas e transfóbicas, devendo a referida lei ser aplicada até a edição de norma específica pelo Poder Legislativo. Vamos lá, gente, vamos lá. Né? Aqui a gente precisa, assim, tomar cuidado com os detalhes, né? Vejam só, qual é o julgado, né? Qual é o julgado do STF aqui nesse caso, tá? É a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ADO, número, não tem o número dela aqui, mas ela está no informativo 944 do STF. Tá? Eu já mencionei aqui na nossa aula, né? Mas você pode dar uma olhadinha lá se você quiser dar uma aprofundada, tá? Informativo 944. O que é que diz o julgado do Supremo? Né? Ele, assim,
em palavras simples, né? Ele equipara a homofobia e a transfobia ao crime de racismo, ou aos crimes de racismo, né? Lembre que isso tudo começou com um mandado de injunção, né? E o mandado de injunção serve para uma situação, né, que existe uma previsão constitucional que não foi, né, ela não foi concretizada pelo Congresso. Então é isso, né? A Constituição ela não é omissa, né? O que é omisso é o ordenamento jurídico, né? Abaixo, o ordenamento infraconstitucional. Então o Congresso está em mora, o Congresso deveria editar uma lei criminalizando a homofobia e a transfobia, não o fez. Então, nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal vai lá e diz, beleza então, Congresso, você não fez, enquanto você não fizer, vai ser aplicável a lei número 7716. É isso, tá? A alternativa A é a nossa resposta aqui, é o nosso gabarito, né? Como eu já expliquei para você, né? Isso aqui é um julgado recente, né? Uma coisa que não faz muito tempo, né? Que estava lá na pauta do Supremo, e certamente assim, é um assunto que está em alta. Então, se for aparecer alguma coisa de jurisprudência na sua prova, pode ser isso aqui, né? Eu não aposto muito não, mas pode ser, tá bom? Vamos lá, letra B. Não se admite a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por expressa vedação legal. Olha só. Não existe uma vedação legal que impeça que o condenado por crime de racismo ele tenha a sua pena privativa de liberdade substituída por uma pena restritiva de direito. Tá? Não existe a vedação legal aqui. Então, uma vez que ele preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal, pode haver essa substituição. Tome cuidado, porque tem uma outra lei penal que traz uma proibição nesse sentido, que proíbe a substituição da pena, né, por pena pecuniária e por fornecimento de cestas básicas. Qual é essa lei? Lei Maria da Penha. Então, o condenado por crime de violência doméstica familiar contra a mulher, esse não pode ter a pena privativa de liberdade substituída por pena pecuniária, multa, ou por fornecimento de cestas básicas. Isso não é permitido nos termos da Lei Maria da Penha. Agora, a Lei 7716, a Lei do Racismo, ela não traz nada nesse sentido. Ela não proíbe essa substituição. Então, a alternativa B está incorreta. Letra C. A simples utilização da cruz suástica em vestuários por si só configura crime previsto nesta lei. Né? Você já sabe essa daqui também. Né? Veja, utilizar a suástica numa peça de vestuário pode ser crime de racismo? Pode ser. Mas é necessário, nesse caso, que haja um intuito de divulgar o nazismo, né? Ou as ideias do nazismo. Né? Na verdade, o que a lei diz exatamente é o propósito de divulgação de ideais nazistas. Tá? Então não é simplesmente utilizar a cruz suástica. Né? Eu brinquei aqui, né? Eu desenhei a cruz suástica aqui no nosso slide e falei, isso não é crime, porque eu não estou divulgando o nazismo por meio desse símbolo. Eu estou utilizando o símbolo para fins didáticos, né? Para mostrar a você o que é esse crime. Beleza? Letra D. É punível a prática de racismo culposo. Você já sabe que não existe racismo culposo. Tá? Não tem essa previsão na lei. Letra E. Incide causa de aumento de pena de 1/6 a 1/3, caso os crimes previstos na lei de referência sejam praticados contra criança ou gestante. Nesse caso aqui, tá, da alternativa E, existe um aumento de pena de metade. Não é de 1/6 a 1/3. Aumento de pena de metade. Sacanagem essa questão, né? Sacanagem. Exige uma memorização que é meio burra. É verdade. Mas é o que tem. Então, é isso. 1/6 a 1/3, né, no aumento de pena, caso, né, a gente tenha como vítimas desses crimes criança ou gestante, tá? Só para relembrar você aqui, tá? Então, a gente tem aumento de pena, né, de 1/3 até a metade, quando for aquele contexto de descontração, diversão, recreação, tá? 1/3 até a metade quando for praticado por funcionário público, né? E aumento de metade quando for injúria mediante concurso de 2 ou mais pessoas, tá bom? Não, eu preciso comentar isso aqui de novo, viu, Deco? Voltar aqui. Mas eu que vou editar, né? Então, tá tranquilo. Alternativa E. Vamos para a alternativa E agora. Alternativa E. Incide causa de aumento de pena de 1/6 a 1/3,
caso os crimes previstos na lei de referência sejam praticados contra criança ou gestante. Então, o que a alternativa aqui está dizendo é que se a vítima do crime de racismo for criança ou gestante, então vai incidir o aumento de pena de 1/6 a 1/3. É verdade? Não, não é verdade. Então, vamos recapitular aqui. Não existe isso aqui, tá? Criança ou gestante como vítima, né, justificando o aumento da pena. Não existe. Quais são as possibilidades de aumento de pena que estão previstas na lei 7716? A gente tem 3 possibilidades. O aumento de pena de metade. Tá? Eu vou até anotar aqui, tá? Então, metade no caso de injúria racial mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Então, eu vou colocar aqui, injúria mediante concurso de 2 ou mais pessoas. A gente tem o aumento de 1/3 até a metade em 2 situações. Quais são essas situações? Meu pai do céu, vamos lá. Quais são essas situações? Deixa eu botar aqui. Só ajustar aqui a caneta. Primeira situação, né, de 1/3 até a metade. Quando o crime for praticado por funcionário público. Tá horrível isso, né? Não dá para ler. Peraí. Pronto, agora vai melhorar. Quando o crime for cometido por funcionário público. E a outra situação, né, de 1/3 até a metade, é quando houver aquele contexto de diversão, de descontração, né, de recreação, né, ou qualquer coisa nesse sentido. Então aqui a gente também vai ter o aumento de 1/3 até a metade. Beleza? Então a alternativa E também está incorreta. Nosso gabarito aqui é a letra A, né, como você já sabe. Questão número 7. Oficial da Polícia Militar da Paraíba. Essa aqui tá boa. Vamos lá. Os policiais João e José, deixa eu abrir aqui, os policiais militares. João e José são casados e, em razão de sua orientação sexual, no mês de agosto de 2021, sofreram discriminação praticada pelo policial militar Alberto, superior hierárquico, que os impediu de frequentar o refeitório do quartel, exclusivamente em razão de sua orientação sexual, fazendo piada em tom vexatório na frente de diversos colegas de farda. De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no bojo da ADO 26 e do mandado de injunção 4733, o policial militar Alberto, em tese, deve ser responsabilizado. Vamos lá, gente, vamos lá. Letra A. Civil e administrativamente diante do ato ilícito praticado, não havendo que se falar em ato criminoso. Diante da ausência de tipo penal específico que justifique como crime o ato de homofobia, sendo certo que pode sofrer a sanção da perda da função pública pela prática de ato de improbidade administrativa. Aí tem uma mistureba aqui, né? Veja só. Ela diz, não se pode falar em ato criminoso diante da ausência de tipo penal específico, né? A ação lá no Supremo foi justamente para suprir essa ausência. Então, o que é que o Supremo decidiu? Né? Que isso aqui não é justificativa para que as condutas não sejam enquadradas. Então, preconceito em razão de orientação sexual ou de identidade de gênero, quando a gente está falando de pessoas trans, né, pessoas transexuais, nesse caso, vai se aplicar a Lei 7716 até que o Congresso Nacional edite uma lei específica sobre o assunto. Foi isso que o Supremo decidiu. Então, a alternativa A está incorreta. Letra B. Civil e administrativamente, diante do ato ilícito praticado, não havendo que se falar em ato criminoso, diante da ausência de tipo penal específico que tipifique como crime o ato de homofobia. Né? Mais uma vez, está dizendo a mesma coisa, né? A ausência de tipo penal específico. Então, a gente sabe que também não é essa, né? Letra C. Criminalmente, mediante a aplicação por analogia das penas dos crimes contra a honra previstos no Código Penal, com causa de aumento de pena pelo fato de um injusto ter sido praticado no exercício das funções, sendo aplicáveis as medidas despenalizadoras previstas na Lei 90/99, que regula os juizados especiais criminais. Também confusão aqui, né? Tá fazendo confusão. Criminalmente, sim. Aí diz, mediante aplicação por analogia das penas dos crimes contra a honra. Aí o negócio complica. O direito penal não admite analogia. Você sabe disso.
Isso que o Supremo fez, essa equiparação que o Supremo fez, não é uma analogia. Ah, professor, mas tem cheiro de analogia, tem cor de analogia e se mexe como uma analogia. Não importa. O Supremo decidiu, não é analogia. A gente não está aqui para ficar questionando o Supremo. A gente pode fazer isso aí nas redes sociais, né? No WhatsApp da família, na academia, se você quiser, né? Faça o seu mestrado, doutorado, lá, critique o Supremo à vontade. Show. Aqui não. A gente está estudando para um concurso. E no concurso a gente vai marcar a questão de acordo com o que o Supremo decidiu. Não é analogia. Não é analogia. Ele está equiparando, né, a homofobia, a transfobia aos crimes de racismo e preconceito. Ok? Não é analogia. O direito penal não admite analogia. A gente não pode criminalizar uma conduta por analogia. Ok? Beleza, então. Então, criminalmente mediante aplicação por analogia e também tem nada a ver. Penas dos crimes contra a honra. Tem nada a ver também uma coisa com a outra. Né? Então, uma confusão mental danada aqui do examinador. Tá? Então, letra C também não é a nossa resposta. Né? E ainda vai falar em causa de aumento de pena, não sei o que, um monte de coisa. Letra D. Criminalmente mediante aplicação da Lei 7716. Eis que, diante da reconhecida mora inconstitucional do Congresso Nacional, deve-se estender a tipificação prevista para os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional à discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero. Perfeito, tá aqui. Né? Tá aqui. A decisão do Supremo lá no informativo 944, né? ADO número 26, né? E o mandado de injunção, que eu não tenho o nome, o número aqui, né? Mas que apareceu lá, cadê? Mandado de injunção 4733, né? O que o Supremo decidiu foi isso. Resumo. Quer um resumo da decisão do Supremo? Está aqui. Alternativa D. Então ele vai ser enquadrado criminalmente, né? Porque enquanto houver a mora do Congresso Nacional, né, para editar esta lei específica sobre homofobia e transfobia, então vai ser aplicada a Lei 7716. Ok? Foi isso que decidiu o Supremo. Letra E. Criminalmente, mediante a aplicação do Decreto-Lei 3688, Lei das Contravenções Penais. Isso aqui não é nada a ver também uma coisa com a outra, né? Decreto 3688, contravenção, tem, né, não tem cabimento isso aqui também. Então, não vou nem entrar nesse mérito, tá? É isso. Né? É questão número 7, gabarito letra D. Vamos para a questão número 8 agora. Oficial da Polícia Militar do Ceará. Oficial da Polícia Militar do Estado do Ceará, palestrando em curso de aperfeiçoamento, destacou a importância da atuação da corporação para o implemento... Ah, não, essa questão aqui tá errada, pô. Tá errada. Né? Trouxe aqui a Lei Maria da Penha, tem nada a ver. Nada a ver. Vamos lá. Vamos passar agora aqui para a questão número 9. Questão aí para soldado, Polícia Militar do Pará. Né? Teve um errozinho na numeração aí, né? Passou da 7 para 9, mas é assim mesmo. A vida é assim. A Lei número 7716, 1989, dispõe acerca dos crimes resultantes de preconceito, criminalizando uma série de condutas. Com base nisso, suponha que um professor da rede pública estadual impeça um aluno, em razão da sua etnia, de ingressar em estabelecimento de ensino público. Considerando essa situação e conforme o disposto na referida lei, assinale a alternativa correta. Vamos lá agora resolver a questão. Nesse caso, o professor poderá ser condenado por crime disposto na lei supracitada e, como efeito dessa condenação, poderá perder seu cargo por decisão motivada na sentença. Perfeito. Esse aqui é o nosso gabarito. Esse aqui é o nosso gabarito. Veja só. Vamos recapitular aqui para ninguém ficar confuso. Né? Veja. Lei 7716 criminaliza a conduta... Beleza. Um professor da rede pública estadual impediu um aluno, em razão da sua etnia, de ingressar no estabelecimento de ensino. Esse foi o crime que ele cometeu. É crime de racismo? Sim, é crime de racismo. Está lá na Lei 7716. É crime de racismo. Esse cara é servidor público? Sim. Ele pode perder o cargo público em razão dessa condenação? Sim. Mas a perda do cargo público, como efeito extrapenal da condenação, precisa ser motivadamente declarada na sentença. E a alternativa A diz que foi. Está aqui, ó. Poderá perder seu cargo por decisão motivada na sentença. Então tá perfeito. A alternativa A é a nossa resposta aqui na nossa questão número 9. Vamos para a letra B. No caso mencionado, não se observa a ocorrência de nenhum crime. E é engraçado, né? Nenhum crime, né? Impediu o menino de entrar na escola, né, por conta de etnia e não cometeu nenhum crime, né? É um santo. Na medida em que as instituições de ensino são absolutamente livres para impedir o ingresso de determinados alunos em seus espaços, independentemente dos motivos. Vejam, a gente aqui está falando de uma instituição pública.
E claro, ela está sujeita a regras que são diferentes das instituições privadas e tal. Mas esse crime poderia ser cometido por um dirigente de uma instituição privada também. Se houve a negativa de entrada de um determinado aluno na instituição, seja ela pública ou privada, em razão de discriminação, preconceito por raça, cor, etnia, procedência nacional, religião, orientação sexual, identidade de gênero, nesses casos vai haver crime de racismo, mesmo que a instituição seja privada. Tá? Inclusive a lei prevê a possibilidade de fechamento da instituição por até 3 meses. Nesse caso, tem uma sanção inclusive para a instituição, não é só para a pessoa. Tá? E é uma coisa interessante aqui, né? Porque talvez um dia chegue uma discussão aqui sobre responsabilidade criminal da instituição nesse caso, que não é um efeito, né? Não é uma responsabilização criminal, né? Pessoa jurídica só pode ser responsabilizada criminalmente no caso de crimes ambientais. Você já sabe disso também, já estudou, né? Com certeza. Né? Mas é interessante, né? Olhar para isso aqui dessa forma. Beleza. Letra C. Nesse caso, o professor poderá ser condenado por crime disposto na referida lei e, como efeito dessa condenação, perderá automaticamente seu cargo. O erro está no automaticamente, né? Não, né? Não. A perda do cargo precisa ser o quê? Motivadamente declarada na sentença. Motivadamente declarado na sentença. Não é automática não, viu? Nem caia nisso aqui. Não é automática. Letra D. No caso descrito, o professor poderá ser condenado por crime disposto na referenciada lei, mas terá sua pena reduzida por ter cometido o crime no exercício da função. Tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Nada a ver uma coisa com a outra. Né? Na verdade, a pena vai ser aumentada, né? Se ele for funcionário público. Lembra que a gente falou, né? Na questão anterior, não. 2 questões atrás, né? Eu até escrevi aqui, ó. No caso do funcionário público praticar o crime de racismo, vai ter aumento de pena de 1/3 até a metade. Não faria sentido, né? A pena ser atenuada, né? Ser reduzida, porque o cara é funcionário público, né? É uma coisa que não tem, né, nenhum fundamento. Beleza. Letra E. Nesse caso, o professor poderá ser condenado por crime disposto na citada lei, mas jamais poderá perder o respectivo cargo em virtude dos efeitos da condenação desse crime. Poderá sim, desde que haja, né, a declaração de perda de maneira motivada na sentença penal condenatória. Só para a gente relembrar os dispositivos, né, a gente pode ler um pouquinho junto aqui, está no artigo 6º aqui da Lei 7716, né, essa tipificação. Recusar, negar ou impedir a inscrição e ingresso de aluno em estabelecimento de ensino público ou privado de qualquer grau, pena reclusão de 3 a 5 anos. Veja, né, estabelecimento de ensino público ou privado de qualquer grau. Então a gente pode estar falando aqui de uma escola de educação infantil, escola de ensino fundamental, escola de ensino médio, de uma instituição de ensino superior, de uma escola técnica, qualquer grau, tá? Pena, reclusão de 3 a 5 anos. Curso de pós-graduação, mestrado, doutorado, tá? Tudo está incluído aqui, tá? Reclusão 3 a 5 anos. Se o crime for praticado contra menor de 18 anos, a pena é agravada de 1/3. Então a gente tem aqui, ó, agravamento da pena de 1/3 se o crime é cometido contra um menor de 18 anos, né? Nesse caso aqui. Né? Lembra-se, tá? Essa caso de aumento de pena aqui, ela não é genérica. Ela vale somente para o crime do artigo 6º, tá? Aquelas 3 que a gente viu são genéricas, né? Valem para todos os crimes que estão tipificados aqui na lei. Artigo 16. Constitui efeito da condenação a perda do cargo ou função pública para o servidor público e a suspensão do funcionamento do estabelecimento particular por prazo não superior a 3 meses. Já falamos isso aqui também. Né? E o artigo 18, que lembra que esses efeitos não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença. Então, beleza. A gente já sabe aqui, né, já entendeu os detalhes, já entendeu como é que isso aqui acontece e em que situações a gente vai ter, né, essa perda do cargo pelo servidor público e como isso pode acontecer. Lembra, não é automático, tem que ter decisão motivada na sentença. Vamos agora para a questão número 10. Essa questão aqui é aplicada para a prova de cabo da Polícia Militar de São Paulo. Em relação aos crimes de preconceito de raça, de cor ou origem previstos na Lei Federal 7716, é correto afirmar. Letra A. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional por meio de publicação ou qualquer outro meio de comunicação social é fato atípico em virtude do respeito às liberdades constitucionais. Isso aqui é interessante, viu? Isso aqui é interessante. Olha só, está no artigo 20
lá da Lei 7716. Diz assim, ó. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Esse é o tipo penal. Né? Esse é o tipo penal. Aí, quando você fala em utilização de meio de comunicação social, né, a situação pode ficar mais grave. Tá? Pode ficar mais grave nesse caso. Tá? Pode ser uma situação mais severa. Né? Agora, de cara, o que você deve saber é que o crime está aqui. Né? O tipo penal está aqui, o fato ocorreu, né, e o crime foi praticado. O fato dele ter sido cometido por meio de uma publicação ou outros meios de comunicação, né, não, de maneira alguma, atenuam a situação do agente aqui. Pelo contrário, elas tornam a situação dele pior. Tá? Letra B. A lei considera como crime a conduta de fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo. Perfeito? Essa é a nossa resposta. Né? O que é que eu chamo sua atenção aqui mais uma vez? É isso aqui, ó. Para fins de divulgação do nazismo. Tá? Esse é o chamado, né, no direito penal, a gente chama isso daqui de quê? Especial interesse de agir. Especial interesse de agir. Né? É quando, né, o agente criminoso ele comete a conduta com uma finalidade específica, com um objetivo específico em mente. Tá? E perceba, né, esse é um ponto interessante da gente enfatizar aqui também, mas perceba que não se exige que haja essa divulgação do nazismo. Vamos supor que o cara, sei lá, imprimiu uns panfletos, né, foi na casa dele lá, comprou uma impressora, sei lá o nome desse negócio, uma impressora que imprime muita coisa muito rápido, imprimiu lá os panfletos lá, né, nazistas, né, e tal. E tinha lá cruz suástica, tinha, né, propagação do nazismo, estava lá. O cara imprimiu. Mas, numa operação policial, né, ele, né, na busca e apreensão ali, foi preso em flagrante delito, porque estava de posse daquele material ali. E aí, houve crime ou não houve? Essa prisão em flagrante delito, ela é justificada ou ela vai ser relaxada pelo juiz no dia seguinte? Ela é justificada. Por quê? Porque o especial interesse de agir estava lá. O cara não imprimiu um monte de panfleto para ficar guardado dentro de uma gaveta. Ele imprimiu para distribuir para alguém, para divulgar aquelas ideias, para disseminar, né, esse preconceito, né, esse negócio horroroso. Então não dá para a gente dizer que o sujeito não cometeu o crime porque ele não concretizou essa divulgação dos ideais nazistas. Né? Não. O que se espera dele aqui é que haja o especial interesse de agir, que ele tenha um interesse na divulgação, que ele tenha a intenção de divulgar. Tendo a intenção de divulgar, o crime estará aqui configurado. Beleza? Não confunda uma coisa com a outra. Letra C. Impedir o acesso ou uso de transportes públicos como aviões, navios, barcos, ônibus, trens, metrô ou qualquer outro meio de transporte concedido é considerado apenas como infração administrativa e não crime. Gente, por favor, esse aqui é um crime também. Tá? Esse crime, inclusive, tem uma tipificação específica na lei do racismo aqui, tá? Tá lá no artigo 12, né, da lei 7716. O que é que diz o artigo 12? Ó? Impedir o acesso ou uso de transportes públicos, como aviões, navios, barcos, ônibus, trens, metrô ou qualquer outro meio de transporte concedido. Obviamente, né, impedir por razões de preconceito, discriminação, né, pelos critérios e parâmetros que a gente já estudou aqui na aula de hoje. Então, a letra C também está incorreta. Porque ela diz que isso não é crime, que seria apenas uma infração administrativa. Aí é palhaçada, né? Letra D. Em virtude do respeito às liberdades individuais, não pode ser caracterizado como crime a conduta de impedir ou obstar por qualquer meio ou forma o casamento ou convivência familiar e social. O que é que está dizendo isso aqui? Presta atenção, tá? Presta atenção. Diz que, em nome das liberdades individuais, que são, sim, resguardadas pela Constituição, né, que não vai haver crime na conduta de quem impede o casamento ou convivência familiar e social. Eu acho que essa alternativa aqui poderia ter sido melhor escrita, porque ela não menciona o componente racial, o componente discriminatório. Né? Mas não daria para anular a questão também não. Por quê? Porque o artigo 14 da lei,
ele é bem claro na tipificação, né? Isso aqui o examinador fez só olhando a lei e perdeu o contexto, né? Mas o que é que diz o artigo 14? É um dos tipos penais que a lei traz, né? Diz lá, impedir ou obstar por qualquer meio ou forma o casamento ou convivência familiar e social. Então, não é impedir por qualquer razão, perceba. É por razões ligadas à discriminação, ao preconceito, né, ao racismo, questões de raça, cor, etnia, procedência nacional, religião, homofobia ou transfobia, né, de acordo com a ADO 26. Então, você precisa saber aqui qual é o critério, né, do que é que se trata. Como a gente está falando da Lei 7716, então você pode presumir que ela está falando aqui de um tipo penal. E existe esse tipo penal, que é descrito exatamente dessa forma. Né? Só que dentro do tipo não menciona a discriminação. Né? Porque ela é mencionada ali para todos os tipos penais dentro, né, daquela parte ali, né, da Lei 7716, né, que inclui aí o artigo 12, o artigo 14, né, e mais alguns tipos penais estão lá também, tá? Artigo 12, esse que a gente falou de impedir o acesso a transporte público, etc, né? E tem também o dispositivo que trata de impedir a pessoa de entrar na escola, etc, que eu não anotei aqui, não sei de cabeça qual é, né? Mas que a gente viu algumas vezes aqui durante essa aula de hoje também, tá? Então, beleza. Questão número 10, nosso gabarito é a letra B. Quero encerrar essa aula aqui, né, dizendo para você que você precisa ter a resiliência necessária para conquistar o seu cargo nas carreiras policiais. Tá? Não é só essa oportunidade que existe, outras vão vir. Então, se não for agora o seu momento, continue estudando, segue, porque concurso para polícia tem muito, tem o tempo todo. Então, siga que você vai conquistar o seu cargo lá. Tá? Se você precisar de inspiração, né, você pode procurar outros aprovados também. Se quiser, eu indico alguns, né, que foram meus alunos, né, que eu conheço, né, em carreiras policiais. Pode mandar uma mensagem para mim lá no Instagram. Estou lá nas redes sociais, @prof. Paulo Guimarães no Instagram, também no YouTube, TikTok, Facebook, enfim, todo lugar que você me procurar, você vai me encontrar. Tá? Tô lá, né, sempre à sua disposição também. Se ficaram dúvidas sobre a aula de hoje, pode me procurar lá também. Né? Desejo sucesso aí na sua jornada. Né? Continue firme, continue estudando, que o sucesso vai chegar. Um grande abraço para você, bons estudos e até a próxima.